Estou de recesso e eu tive várias ideias de vídeo para gravar aqui para esse canal. Mas aconteceram várias coisas e eu ainda não consegui gravar nenhum. Mas, todavia, porém, entretanto, o próximo vídeo é algo que eu gosto muito de gravar aqui pro canal, que são os livros que foram lidos durante o mês. Só que eu estava aqui refletindo muito sobre essa coisa de ritmo de leitura. E aí eu parei tudo, nem parei tudo assim, né? Eu cheguei aqui em casa e aí eu decidi vir gravar esse vídeo antes de postar qualquer um outro aqui da sequência que eu quero postar. E aí, galerinha desse canal, eu me chamo Jadma. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso cantinho. E hoje eu estou aqui para termos uma conversa muito importante. Você não precisa ler um monte de livros todo mês. Eu estava refletindo um pouquinho sobre isso e eu percebi que nos últimos tempos, assim, vou falar nos últimos anos, porque eu também fui influenciada por isso. As redes sociais nos fazem enxergar a leitura como uma corrida desenfreada, no sentido de eu acompanho muitas contas em várias redes sociais de várias pessoas que, como eu, amam ler. E eu fiquei com a sensação de que quanto mais livros você lê em um determinado período curto, melhor você é, mais leitora você se sente. E hoje o título de dizer, eu sou uma leitora, é como se fosse algo extremamente colocado num pedestal e as pessoas vão te exaltar por conta disso. E eu tava pensando muito sobre isso. Por isso que eu falei, eu não preciso parar tudo aqui. Enfim, nem peguei microfone pra gravar esse vídeo. Não trouxe nada para mostrar, só tô aqui pra falar. E eu até já gravei um vídeo sobre a minha história com a leitura. Eu comecei a ler muito cedo, eu sempre gostei muito de ler. Eu posso até deixar esse vídeo aqui em algum lugar. Eu comecei a ler na escola, eu li todos os livros da biblioteca da escola, eu queria ler mais. Quando eu era pequenininha, mais nova, pequenininha assim, né? Quando eu tinha uns 10, botar entre 10 a 14 anos. Eu fiz curso de inglês, no curso de inglês eu fazia resumos de livros, eu lia pequenas histórias, a depender do meu nível de inglês. Passei um tempo muito grande sem ler quase nenhuma literatura, só textos acadêmicos no período da faculdade. Em 2024 eu tive uma cirurgia de emergência. Nesse período que eu fiquei de repouso, eu voltei a ler. E foi quando, isso tem mais ou menos uns 2 anos, e foi quando eu comecei a perceber a leitura nas redes sociais. E eu comecei a ver essa corrida desenfreada. Tem pessoas que querem postar que estão lendo 30 livros, 40 livros no mês. Eu fiquei pensando que recentemente uma amiga minha até me falou que eu sou o Bolt da leitura. Gente, quando eu vi esse termo, não, você é a Bolt da leitura, você lê muito rápido, eu fiquei assim, meu Deus. E foi o que eu fiquei pensando. Eu, de fato, acredito que para a maioria das pessoas que gostam de ler, eu leio relativamente rápido, diante da minha rotina, porque agora eu tô de recesso da escola, eu sou professora de inglês. E nesse período de recesso, né, a gente acaba todo mundo tendo mais tempo livre. Teoricamente eu teria que ter lido mais, né? Mas assim, na minha rotina normal, eu acabo lendo muito, mas eu também trago aqui todo um contexto. Eu não tenho filhos. Na minha rotina com meu marido, a gente se ajusta para as coisas ficarem bem encaixadas. Que mais que eu posso citar como pontos positivos? Eu abro mão de muita coisa para ler. Eu prefiro estar no meu cantinho quieta, lendo, escrevendo minhas coisinhas, do que fazendo 1001 outras atividades. Às vezes eu preciso abrir mão disso aqui, da tela, para estar lendo. Às vezes eu tenho que me dividir entre quero assistir um filme, uma série ou ler, e eu prefiro ler. Então, são, não vou falar assim sacrifício, mas escolhas que a gente faz
E isso também tem um pouco a ver com o porquê eu leio, acabo lendo muito, não comparado à maioria desses influencers, sei lá como é que chama, da literatura, da leitura, literários. Mas eu leio relativamente uma quantidade grande de livros, justamente por conta de todas essas escolhas que eu faço, dentro do que eu acredito que me faz bem. Então, eu vim aqui conversar um pouquinho sobre isso para meio que desmistificar que você não precisa ler um monte de livros para se tornar uma leitora, um leitor. E para mim o mais importante é você estar bem. Eu amo ler, assim como eu amo fazer inúmeras outras atividades que eu não posto. Eu gosto de fazer lettering, eu gosto de escrever diário, eu gosto de fazer colagem, eu gosto de estudar coisas místicas, e são outras atividades e hobbies que eu faço que não estão aqui expostos para o mundo. Então, eu acredito que as atividades que você escolhe para desopilar a mente, para relaxar, elas têm que se encaixar com o seu bem-estar, com aquilo que te faz bem. Eu gosto muito de assistir série também, então às vezes eu me divido nesse período. E nem sempre a leitura é uma grande prioridade. Mas eu achei importante vir aqui rapidamente conversar sobre isso, antes de eu postar leituras do mês, fazer resenhas de livro como se eu lesse numa velocidade que fosse como se fosse assim uma competição ou uma busca desenfreada por estar sempre me superando. Não é nesse sentido, sabe? E eu gostaria de conversar sobre isso até para trazer um pouco desse sentimento de que a leitura tem que fazer bem, independente do seu ritmo. Eu acho que cada um tem que se enxergar nesse processo de leitura, pensando no quanto isso te faz bem. Não necessariamente porque você tem que mostrar para o outro ou para uma rede social de que você está lendo 5, 10, um livro no mês. Então, eu queria quebrar esse tabu de que para você ser leitor ou leitora, você precisa ler muitos livros, ou você precisa ler clássicos, ou você precisa ler livros muito difíceis, ou você precisa ler determinado gênero literário. Eu amo ler romance, eu amo ler livro de investigação criminal. Às vezes eu gosto de ler clássicos, às vezes eu gosto de ler livros que tenham conteúdo voltado para energia feminina, psicologia junguiana. Eu leio de tudo que me faz bem. Às vezes eu sou desafiada por alguns clubes de leitura a ler tipos de gênero que não é muito, sabe assim, tipo, não é muito do meu jeito, não é muito minha cara, mas às vezes eu leio também. Acima de tudo, o que eu acredito que é o mais importante é que a leitura, ela precisa ser disseminada. Que a leitura precisa ser disseminada, incentivada nesse mundo de redes sociais, apesar de eu gostar muito de redes sociais. O importante é você que gosta de ler, que gosta de divulgar essa leitura como eu, que eu gosto de estar aqui, ter em mente que a missão maior, a mensagem maior é justamente incentivar o outro a ler, a sair um pouco da tela, a usar a leitura como uma ferramenta de autoconhecimento, de descanso mental, de crescimento, enfim, mas não com o sentido de que é uma competição ou de que isso virou uma ferramenta de ganhar seguidores apenas. Eu gosto de pensar, ou ganhar seguidores, ou você, sabe, aquela coisa do preciso mostrar que eu estou lendo muito. Eu não tenho muito essa intenção, apesar de algumas pessoas talvez acharem por conta da minha velocidade de leitura. Um outro ponto importante também, eu leio há muito tempo, desde muito pequena, e eu gosto. Eu falei para os meus pais quando eu era pequena que eu nunca ia parar de estudar. E a leitura, apesar de não ser um estudo formal, às vezes, né? É uma forma que eu encontrei de permanecer sempre descobrindo coisas novas. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que eu vou ter vida para ler tudo que eu quero?
Meu Deus, mas eu desde muito pequena gostei disso, de ler, de descobrir coisas novas. Então, isso tem a ver muito também com o meu perfil. O que eu tava falando mesmo? Enfim, eu queria deixar essa mensagem aqui. De incentivo à leitura, mas não de corrida literária. Se você gosta de conteúdos literários, se você se interessa por resenhas, vlogs literários, se inscreva aqui no canal, comente aqui o que você pensa acerca desse assunto. Um beijo e até o próximo vídeo.